Glória a Deus, né? Motivo de alegria mais uma vez estarmos reunidos aqui. Quinta-feira da resposta. O Senhor já começou a responder já para as nossas vidas desde o começo do culto. Se você está atento na oração, no que foi falado, no testemunho, nos louvores que foram entoados aqui, o Senhor já começou a responder aquilo que a gente necessita nessa noite. Amém? E a palavra do Senhor falou comigo lá no livro de Lucas, no seu capítulo 8, no seu versículo 43 ao 46. Lucas, no seu capítulo 8, do 43 ao 46. Passagem bem conhecida, eu creio que todos conhecem, mas o Senhor vai falar conosco hoje, mais uma vez através dela. Amém? E a palavra do Senhor diz assim para mim e para você nessa noite. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando a todos, disse Pedro, Pedro que estava com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizedes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar em nome de Jesus, e vamos entrar nesses 4 versículos a qual foi lido nessa noite. Amém? A palavra do Senhor vai falar para mim e para você sobre uma mulher que havia um problema. Essa mulher havia um fluxo de sangue. Segundo estudiosos, dizem que era uma menstruação estendida, um fluxo na sua menstruação. E esse fluxo já durava, como diz as escrituras, 12 anos. Esse problema com essa mulher, citada nessa mensagem, já durava 4.380 dias. Era um problema que não era curto, era um problema longo, era um problema que se estendia, e quando a gente fala de sangue, a gente fala de vida. Era um problema que ela tinha, que ela estava perdendo dia após dia vida. Então ela tinha um problema muito sério, diz as escrituras. Ela tinha esse fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia também vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus haveres, tudo que ela tinha em suas mãos, tudo que ela tinha adquirido no tempo de vida dela, ela gastou com médicos, ela gastou com recursos que tinha naquela época, mas a palavra do Senhor também vai nos dizer que nada adiantou, não serviu de nada tudo que ela tinha gastado para conter aquela situação, aquele problema que ela tinha. Ninguém pôde ajudar ela, mesmo mediante tudo o que ela tinha de condição financeira na época. Ou seja, tudo que podia ser algo para resolver a situação daquela mulher, ela não conseguiu, ninguém pôde ajudar ela, ao ponto dela gastar tudo e não resolver o seu problema. Interessante que o versículo 44 vai continuar nos dizendo que ela ouve falar de Jesus. A palavra fala que ela chegou por detrás dele. Irmãos, e aqui eu posso imaginar que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar quem era Jesus. Ela ouviu falar o que o Senhor Jesus fazia naquela época, naquele momento onde Jesus estava. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que ela ouviu falar de Jesus. Da mesma forma qual eu e você ouvimos falar de Jesus, ela também ouviu. E por que eu tenho certeza disso? Porque ela ouvindo falar de Jesus, ela ouviu com certeza absoluta que Senhor Jesus, onde ele passava, ele curava, onde ele passava, ele libertava, onde ele passava, prodígios acontecia pela mão dele. Então ela ouvindo falar do Senhor Jesus, ela toma uma atitude para a sua vida. Ela ouviu falar de Jesus e ela planejou, ela bolou um plano de fé para a vida dela. Ela pensou em que ela poderia fazer para chegar até Jesus. Irmãos, interessante que ela planejou e bolou um plano que poderia mudar a vida dela.
Mas engraçado que poderia mudar em dois sentidos, ou para bom ou para ruim, que a gente vai entender daqui a um tempo. Irmãos, nós sabíamos que naquela época, na situação que essa mulher estava, segundo lá Levítico 15, ela tinha que ficar separada da sua casa. Quando a mulher estava no seu fluxo menstrual, ela tinha que ser retirada de dentro da sua casa. E além de dentro da sua casa, ela tinha que ser retirada da província onde ela morava. As pessoas, as mulheres que estavam com esses problemas, elas tinham que ser separadas, porque a palavra do Senhor Levítico falava que ela estava imunda por aquele instante. Então ela tinha que ser separada, porque senão tudo que ela tocasse ficaria imundo. Então ela já estava há 12 anos separado por conta deste problema. Irmãos, e sabemos também, se alguém não sabe, ficará sabendo agora, que se ela fosse pega aonde Jesus estava, e onde Jesus estava? No começo desse tema, que fala sobre a filha de Jairo, Jesus está numa sinagoga, ele entrou num templo religioso, a qual Jairo vai ao encontro dele, e sabemos agora que se ela pega na província, e principalmente dentro dessa sinagoga, ela tinha dois riscos a qual ela corria se fosse vista ali. E qual seria esse? Ela poderia ser punida instantaneamente com 40 chicotadas, se ela fosse pega aonde ela ouviu falar que Jesus passava. Essa era a menor pena que ela poderia ter se ela fosse pega nesse lugar. E qual era a outra pena? Ela poderia ser morta por apedrejamento, segundo a lei daquela época. Então, ao momento que ela ouviu falar do Senhor Jesus, ao momento que ela ouviu falar a grandeza do nosso Senhor, a grandeza do nosso Mestre, o poder a qual Ele tinha nas suas mãos de fazer e acontecer, ela bolou um plano, sabia que o risco era grande, mas ela teve uma fé incondicional para alcançar esse objetivo. Ela não mediu esforços para alcançar esse objetivo. E falando em medir esforços, todo o esforço que você impor na busca ao Senhor, ele é recompensado na sua vida. E nós ouvimos sobre isso há 3 semanas atrás, e hoje o Senhor torna a falar de novo, que todo esforço que eu e você colocarmos na busca a Ele, será recompensado nas nossas vidas. Irmão, ela estava determinada a fazer isso acontecer na vida dela. Ela tinha um problema com ninguém pôde resolver, mas quando ela ouviu falar que Jesus fazia, ela não mediu esforços, ela ficou totalmente determinada em cumprir essa missão de vida para ela. Irmãos, e ela estava com uma fé imutável, não tinha nada que puderam falar ao redor dela que podia mudar a determinação que ela colocou na vida dela. Ninguém podia mudar o que ela planejou na cabeça dela, em chegar até o Senhor Jesus, como fala o versículo 44. Irmãos, e ela foi segundo o plano dela. E qual é o plano dela? Somente se eu tocar na orla do seu vestido. Irmãos, e isso está escrito lá em Mateus, no seu capítulo 9 e versículo 21, porque dizia consigo, se eu somente tocar na veste dele, ficarei sã. Ela colocou isso como base fundamental de fé no seu coração. Ela não mediu esforços para fazer acontecer o plano que estava na sua mente e no seu coração. Ela se determinou a isso, em somente tocar na orla do seu vestido. Irmãos, e quando ela materializou essa fé na vida dela, quando ela cumpriu esse plano a qual ela determinou e teve fé, o milagre aconteceu na vida dela. Nós vimos aqui no versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e o fluxo do seu sangue parou na hora. Se estancou na hora aquele problema a qual há 12 anos ela estava com ele. O seu sangue ali que estava descendo, a sua vida que se escorria ali por todos os dias durante 12 anos, cessou com apenas uma determinação que ela colocou no coração dela.
se eu tão somente tocar na orla do seu vestido. Irmãos, nós podemos ver que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que acontece da forma dEle. Mas se não houvesse uma determinação dessa mulher, nada teria acontecido. Irmãos, e olha para a gente entender mais a profundo dessa mensagem, versículo 45. E disse Jesus: quem me tocou? Mas irmãos, olha que interessante essa pergunta de Jesus nessa situação. Eu leio essas mensagens, eu leio essas passagens, eu tento olhar a situação, olhar a cena por detrás de tudo o que aconteceu pelo que está escrito aqui. Irmãos, imagina essa mulher com essa determinação, com essa garra, com essa vontade, com essa fé imutável que ela tinha, ouvindo da onde ela estava distante, afastada da sociedade, com o problema qual ela tinha, que se ela fosse pega lá, ela sofria 2 punições, e a menor dela era 40 chicotadas. Ela bolar um plano de vida que poderia mudar a vida dela em todos os sentidos, mas ela com tanta determinação chegar até onde Jesus passava. Mas irmãos, a Bíblia vai falar no versículo 45, que negando todos, disse Pedro, que os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor me pergunta: quem te tocou? Irmãos, eu creio, olhando a situação de fora, o Senhor Jesus perguntando e todo mundo: foi eu, não foi eu, não foi eu. Mas a multidão em volta dele, aglomerando ele, sabendo da grandeza do nome dele, do que ele fazia naquele momento. Mas na hora que ele para e pergunta, ninguém tocou nele, sendo que a Bíblia descreve que a multidão apertava ele, oprimia ele. Mas ele foi claro na pergunta: quem me tocou? Irmãos, interessante que eu imaginando Pedro falando para ele: mestre, que isso, mestre? Não brinca comigo não. O tanto de gente que tem ao seu redor andando, te apertando, oprimindo, um derrubando o outro quase, o Senhor vem perguntar quem te tocou? É óbvio que a multidão estava te tocando. Interessante essa pergunta e essa resposta de Pedro para Jesus. Ô louco mestre, o Senhor pergunta quem te tocou? Não tem cabimento uma pergunta dessa. Não tem cabimento na situação a qual eu e você estamos vendo perante a palavra do Senhor. Mas sabe o que é interessante, irmão? Que o Senhor Jesus, no versículo 46, ele fala: alguém me tocou. Mas olha o que interessante: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Irmãos, e olhando esse versículo em específico, alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou. Por mais que muitos estavam me apertando e me oprimindo, mas eu conheço que alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou, mas Senhor, todos te tocavam, te apertavam, mas alguém me tocou, mas me tocou de um jeito diferente. Alguém me tocou de um jeito diferente de todos os outros. Lembra a passagem de Zaqueu? Zaqueu fez o que ninguém fez, para alcançar o que ninguém que estava ao redor dele tinha alcançado. Essa mulher tocou em Jesus da forma que ninguém tocou, mas somente ela alcançou o que ninguém ali alcançara. Por quê? Porque ela tocou diferente. Não foi um toque simples, não foi um toque de qualquer jeito, foi um toque diferente de todos os outros. Foi um toque tão diferente que do Senhor Jesus saiu bondade, do Senhor Jesus saiu virtude, do Senhor Jesus saiu cura, do Senhor Jesus saiu libertação, do Senhor Jesus saiu restauração para a vida daquela mulher. Irmãos, quando eu e você tocamos no Senhor Jesus de uma forma diferente, coisa diferente na nossa vida acontece. Mas o toque tem que ser diferente. O toque tem que ser diferente. E agora o que eu quero trazer para nós como igreja, depois de ouvirmos essa mensagem?
Irmãos, eu não sei o que você, eu não sei o que você veio buscar do Senhor nessa noite. Eu não sei quais são suas lutas, eu não sei quais são suas dificuldades, eu não sei qual é o problema a qual você tem nessa noite. Não sei. Eu não conheço a vida de todos vocês. Alguns mais íntimos eu conheço alguma coisa, mas nem tudo também. Mas eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você está passando nesse momento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você está inserido. Eu não sei. Eu não sei. Mas, irmãos, essa mulher, assim como nós, porque eu também me incluo nisso, ela tinha um problema, e nós também temos algo que nós precisamos da parte do Senhor. Uma situação a qual você não conseguiu resolver. Puxa na sua memória, traga para o seu coração agora. Sabe aquilo que você está tentando resolver e não consegue? Essa mulher tinha esse mesmo problema. Essa mulher tinha essa mesma dificuldade. Eu e você não somos diferentes dela. O problema não é o mesmo, mas todos nós temos algo que nós não conseguimos resolver nas nossas vidas. Irmãos, a situação que você e eu passamos muitas das vezes, nós não conseguimos resolver. Nós já tentamos de todas as formas, mas nada pôde ser feito. Você tem um problema desse? Traga no seu coração agora. Mas, irmãos, da mesma forma que essa mulher ouviu falar de Jesus, eu e você estamos ouvindo falar de Jesus. E não é só hoje, é todos os cultos a qual nós viemos aqui participar. Eu e você estamos todos os cultos, todos os dias, por forma ou outra, de um jeito ou de outro, ouvindo falar de Jesus. Nós ouvimos todos os dias falar de Jesus, todos os dias, e ouvimos também falar de tudo que o Senhor Jesus já fez, que está aqui dentro, mas que Ele continua fazendo até nos dias de hoje. Nós ouvimos falar de Jesus. Você e eu ouvimos falar que o Senhor Jesus cura, ouvimos falar que o Senhor Jesus salva, que Ele liberta, que Ele renova, que Ele restaura. Todos nós ouvimos falar de Jesus. Você pode ter enfrentado tanta coisa na sua vida nesse dia de hoje, ou também nos dias para trás, nos meses para trás, no ano para trás. Da mesma forma que essa mulher padecia por 12 anos de um problema. Eu não sei qual que é o tamanho do seu problema hoje. Eu não sei por quantos dias esse problema está durando nessa data de hoje. Eu não sei. Mas da mesma forma que essa mulher tinha um problema que fazia 12 anos a qual ela estava inserido dele. Mas, irmãos, esse problema a qual você tem, essa situação a qual você está passando, ela não foi capaz de impedir você de chegar aqui nessa noite. A situação a qual essa mulher tinha, com os riscos que ela tinha para a época, não foi capaz de impedir ela de sair da onde ela estava e chegar até Jesus, aonde Ele estava. E você está da mesma forma que essa mulher. O problema não te parou, mas Ele te permitiu chegar aqui nessa noite, aonde Jesus está reunido juntamente conosco. Esse problema não te parou, Ele te fez chegar até aqui. Mas, irmãos, o que essa mulher fez de diferente de muitos nós, muitas das vezes com as nossas atitudes, é que ela estava determinada em fazer algo que poderia mudar a vida dela. Ela se determinou por isso. Ela encheu o seu coração de fé. Ela estava totalmente determinada, com um plano na sua mente de chegar até o Senhor Jesus. Irmãos, e nesse dia, você chegou aqui, nesse momento, porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu você chegar aqui nessa quinta-feira da resposta, para ouvir uma resposta da boca do Senhor nessa noite. Uma resposta que pode mudar a sua vida. Mas uma pergunta eu quero fazer para os irmãos. Você e eu
Estamos determinados em tocar no Senhor Jesus da forma que essa mulher tocou? Você tem fé no seu coração, mas fé suficiente para tocar no Senhor Jesus, como essa mulher tocou? Você já está aqui, meus irmãos. Nós já estamos aqui. O Senhor permitiu nós passarmos por tudo e chegarmos aqui, mas o toque no Senhor Jesus é parte minha e sua fazermos. Esse toque a qual essa mulher deu na orla do vestido do Senhor Jesus, fazia parte dela fazer. Era o plano para ela fazer, porque todavia o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas já está preparado, mas depende de eu e de você tocarmos na orla do vestido do Senhor. Irmãos, ela não tocou no braço, ela não tocou na perna, não tocou nas costas, ela tocou na veste do Senhor Jesus. Eu e você estamos aqui, nós estamos aqui e podemos acessar o Senhor Jesus em espírito, com a nossa alma, com o nosso coração. Coisas que são acessíveis para nós hoje, não era acessível naquele tempo a ela. Ela não mediu esforços, ela tocou no Senhor Jesus de uma forma diferente de toda aquele povo que estava ao redor do Senhor Jesus. Irmão, se eu e você temos coragem hoje, temos fé para tocarmos no Senhor Jesus da forma que essa mulher tocou, eu quero fazer um voto com os irmãos aqui na frente. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você saia do seu lugar determinado em tocar no Senhor Jesus nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente para a gente orarmos junto, para nós ouvirmos um hino, um louvor que vai falar mais um pouco no seu coração. Mas eu quero que você saia do seu lugar, mas que você saia determinado a tocar no Senhor Jesus, mas tocar de um jeito a qual você não tocou até hoje. Toque no Senhor Jesus de uma forma que você não tocou até hoje. Porque se o Senhor fez isso na vida dessa mulher, que teve fé suficiente para tocar na veste dele, imagina o que ele não pode fazer pela sua vida, se você tocar no Senhor Jesus de uma forma diferente nessa noite. A irmã Thaís vai estar vindo aqui louvar um hino. Se você está determinado, se você está com seu coração cheio de vontade de tocar no Senhor Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, para a gente louvarmos esse hino junto e orarmos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim como essa mulher fez, toque no Senhor com toda a sua fé. Toque no Senhor com toda a sua fé. Toque no Senhor Jesus com todo o seu coração. Toque com o Senhor Jesus com toda a sua alma. Toque no Senhor Jesus com todo o seu espírito. Toque nele nesse momento com a sua melhor oração, com a sua melhor entrega, com o seu melhor coração, com a sua melhor vestimenta, sua alma totalmente rasgado perante ele. Toque no Senhor Jesus nessa noite. Toque de uma forma a qual você nunca tocou nessa noite. Em nome de Jesus. Nesse louvor, deixa Deus te envolver.